Agora, uma pergunta. Será que uma guerra pode continuar a matar, mesmo depois de ter terminado? À partida diríamos que não, mas a verdade é que pode. Basta ver o que se passa no Líbano, para onde vamos agora. As bombas de fragmentação lançadas por Israel no verão de 2006 espalharam-se por todo o lado. Muitas delas não rebentaram e mais de 4 anos depois ainda estão a ser detonadas. Todos os dias, por volta da 1 da tarde, ouve-se o som do silêncio por todo o sul do Líbano, mas dura apenas alguns segundos. Depois do silêncio e os estrondos, é assim há 4 anos. Com o apoio das Nações Unidas, várias equipas mistas de civis e militares tentam localizar para depois detonar as centenas de milhares de bombas de fragmentação espalhadas pelo sul do Líbano. É um trabalho altamente perigoso que requer muita atenção. É feito pé ante pé, quase centímetro a centímetro. Qualquer distração aqui pode tornar-se fatal. Como se fossem minas, as bombas estão por todo o lado, grande parte das vezes escondidas, prontas a explodir a qualquer momento, logo ao mais ligeiro toque. A arma foi utilizada pela aviação israelita durante a Guerra dos 33 Dias, no verão de 2006. As munições de fragmentação são como um contentor com várias bombas muito pequenas lá dentro. Podem ter algumas dúzias ou até várias centenas, explica-nos este perito em armamento. Quando abre sobre o alvo, cada bomba é como que puxada e então as mais pequenas espalham-se. Depois, viram-se para baixo por causa do peso. Enquanto caem, há uma fita que vai girando e essa rotação arma o detonador. Há um cone côncavo de cobre no interior da base que aquece muito e sai disparado, como uma faca quente a cortar manteiga. Atravessam a blindagem e matam quem lá estiver. Depois, há uma carga secundária que lança estilhaços e isso também mata e fere as pessoas. Esta casa é um bom exemplo dos efeitos desta arma. As marcas do impacto da bomba e uma série de fragmentos pequenos e muito afiados que conseguem penetrar 1 centímetro no betão, quanto mais num corpo humano. É o mesmo por todo o lado. Nos campos ou nas cidades, as marcas ainda cá estão. No asfalto não é maior do que isto, mostra este especialista, um buraco de uma bomba. Isto é o buraco da entrada da bomba. E depois aqui, a fragmentação. Se estiver alguém por perto, pode ficar gravemente ferido. Num raio de 20 metros, toda a gente fica ferida. O problema é que no Líbano, como no outro lado qualquer, nem todas as bombas explodem no momento em que são lançadas. Uma grande percentagem como que fica à espera para rebentar mais tarde. É uma ameaça latente. O mais assustador nas bombas de fragmentação, diz este homem, é a forma como se infiltraram em todos os aspectos da vida do sul do Líbano. Nos campos, nas varandas, nos quintais, nos carros, nas árvores. Tudo isto cria uma sensação de grande insegurança, pois nunca se sabe quando vai rebentar a próxima. É como se a própria guerra continuasse, mesmo depois de acabar. Israel deu por terminada a intervenção militar em agosto de 2006. Aqueles que tinham fugido regressaram então a casa, ou ao que delas restou. Mas só no primeiro dia de tréguas, as bombas de detonação perdidas mataram logo 15 pessoas. E o número foi aumentando, dia a dia, ano a ano. Entre os mais de 50 mortos desde o fim do conflito, contam-se várias crianças. Como esta de 6 anos, brincava com uma bomba quando lhe explodiu nas mãos. Aos mortos juntam-se os feridos, muito perto de 300, como este agricultor, apanhado por um rebentamento dentro do próprio pomar. Agora, quem lá trabalha é apenas um dos filhos que, entretanto, se ofereceu para integrar as equipas de limpeza e detonação. Em primeiro lugar, explica ele, porque nem no nosso próprio pomar podíamos entrar. Depois, porque este é o meu país e não gosto de o ver assim. Em terceiro lugar, também porque é importante para reequilibrar as finanças da família. Como o Jamal, milhares de libaneses ofereceram-se para participar nos trabalhos de localização e detonação das bombas. Num país destruído por guerras, homens e mulheres de todas as idades sempre arranjam um emprego, ao mesmo tempo que ajudam nas operações de limpeza.
Nesta altura, ainda há perto de 10 milhões de metros quadrados por desminar no sul do Líbano. As bombas de detonação ainda fazem mortos e feridos. Mesmo depois da guerra, quem sabe, até à guerra seguinte. Quando abre sobre o alvo, cada bomba é como que puxada e então as mais pequenas espalham-se. Depois, viram-se para baixo por causa do peso. Enquanto caem, há uma fita que vai girando e essa rotação arma o detonador. Há um cone côncavo de cobre no interior da base que aquece muito e sai disparado, como uma faca quente a cortar manteiga. Atravessam a blindagem e matam quem lá estiver. Depois, há uma carga secundária que lança estilhaços e isso também mata e fere as pessoas. Esta casa é um bom exemplo dos efeitos desta arma, as marcas do impacto da bomba e uma série de fragmentos pequenos e muito afiados que conseguem penetrar 1 centímetro no betão, quanto mais num corpo humano. É o mesmo por todo o lado. Nos campos ou nas cidades, as marcas ainda cá estão. No asfalto não é maior do que isto, mostra este especialista, um buraco de uma bomba. Isto é o buraco da entrada da bomba. E depois aqui, a fragmentação. Se estiver alguém por perto, pode ficar gravemente ferido. Num raio de 20 metros, toda a gente fica ferida. O problema é que no Líbano, como no outro lado qualquer, nem todas as bombas explodem no momento em que são lançadas. Uma grande percentagem como que fica à espera para rebentar mais tarde. É uma ameaça latente. O mais assustador nas bombas de fragmentação, diz este homem, é a forma como se infiltraram em todos os aspectos da vida do sul do Líbano. Nos campos, nas varandas, nos quintais, nos carros, nas árvores. Tudo isto cria uma sensação de grande insegurança, pois nunca se sabe quando vai rebentar a próxima. É como se a própria guerra continuasse, mesmo depois de acabar. Israel deu por terminada a intervenção militar em agosto de 2006. Aqueles que tinham fugido regressaram então a casa, ou ao que delas restou. Mas só no primeiro dia de tréguas, as bombas de detonação perdidas mataram logo 15 pessoas. E o número foi aumentando, dia a dia, ano a ano. Entre os mais de 50 mortos desde o fim do conflito, contam-se várias crianças. Como esta de 6 anos, brincava com uma bomba quando lhe explodiu nas mãos. Aos mortos juntam-se os feridos, muito perto de 300, como este agricultor, apanhado por um rebentamento dentro do próprio pomar. Agora, quem lá trabalha é apenas um dos filhos que, entretanto, se ofereceu para integrar as equipas de limpeza e detonação. Em primeiro lugar, explica ele, porque nem no nosso próprio pomar podíamos entrar. Depois, porque este é o meu país e não gosto de o ver assim. Em terceiro lugar, também porque é importante para reequilibrar as finanças da família. Como o Jamal, milhares de libaneses oferecem, podem ter algumas dúzias ou até várias centenas, explica-nos este perito em armamento. Quando abre sobre o alvo, cada bomba é como que puxada e então as mais pequenas espalham-se. Depois, viram-se para baixo por causa do peso. Enquanto caem, há uma fita que vai girando e essa rotação arma o detonador. Há um cone côncavo de cobre no interior da base que aquece muito e sai disparado, como uma faca quente a cortar manteiga. Atravessam a blindagem e matam quem lá estiver. Depois, há uma carga secundária que lança estilhaços e isso também mata e fere as pessoas. Esta casa é um bom exemplo dos efeitos desta arma, as marcas do impacto da bomba e uma série de fragmentos pequenos e muito afiados que conseguem penetrar 1 centímetro no betão, quanto mais num corpo humano. É o mesmo por todo o lado. Nos campos ou nas cidades, as marcas ainda cá estão. No asfalto não é maior do que isto, mostra este especialista, um buraco de uma bomba. Isto é o buraco da entrada da bomba. E depois aqui, a fragmentação. Se estiver alguém por perto, pode ficar gravemente ferido. Num raio de 20 metros, toda a gente fica ferida. O problema é que no Líbano, como no outro lado qualquer, nem todas as bombas explodem no momento em que são lançadas. Uma grande percentagem como que fica à espera para rebentar mais tarde. É uma ameaça latente. O mais assustador nas bombas de fragmentação, diz este homem, é a forma como se infiltraram em todos os aspectos da vida do sul do Líbano.
nos campos, nas varandas, nos quintais, nos carros, nas árvores. Tudo isto cria uma sensação de grande insegurança, pois nunca se sabe quando vai rebentar a próxima. É como se a própria guerra continuasse, mesmo depois de acabar. Israel deu por terminada a intervenção militar em agosto de 2006. Aqueles que tinham fugido regressaram então a casa, ou ao que delas restou. Mas só no primeiro dia de tréguas, as bombas de detonação perdidas mataram logo 15 pessoas. E o número foi aumentando, dia a dia, ano a ano. Entre os mais de 50 mortos desde o fim do conflito, contam-se várias crianças. Como esta de 6 anos, brincava com uma bomba quando lhe explodiu nas mãos. Aos mortos juntam-se os feridos, muito perto de 300, como este agricultor, apanhado por um rebentamento dentro do próprio pomar. Agora, quem lá trabalha é apenas um dos filhos que, entretanto, se ofereceu para integrar as equipas de limpeza e detonação. Em primeiro lugar, explica ele, porque nem no nosso próprio pomar podíamos entrar. Depois, porque este é o meu país e não gosto de o ver assim. Em terceiro lugar, também porque é importante para reequilibrar as finanças da família.